Bom, pessoal, eu só vou fazer um vídeo aqui rapidinho sobre um comentário aqui desse versículo de João, né, do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Lembrando que naquela série de Paulos agora eu estou em Coríntios, tá? Fiz um vídeo muito interessante hoje lá na playlist. Então vamos lá. Aqui em João diz assim, ó: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É João Batista falando de Jesus. Aí eu tenho visto, né, que algumas pessoas, até em grupos, elas falam que Jesus remove os nossos pecados, né? Tá vendo? Ó, Jesus, quem aceita Jesus purifica, que ele tira os seus pecados. Mas, analisando só esse versículo, ignorando outras passagens, Paulo, outros contextos neotestamentários, será que a intenção do autor era dizer isso mesmo? Porque as pessoas que leem esse versículo, elas pensam que se trata de algo universal, né? De que Jesus remove todos os pecados da humanidade. Mas será que era isso mesmo a intenção do autor? Eu até copiei aqui o versículo em grego para a gente dar uma analisada. Lembrando que eu já fiz alguns vídeos aqui nesse canal sobre equivalentes, onde eu mostrei que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas a intenção dos autores era expressar ideias do hebraico, então eles usavam equivalentes do hebraico. Então muitas vezes, quando a gente vai ver lá, por exemplo, paralelos no hebraico, a gente vê que talvez não era bem isso como as pessoas entendem hoje. Vamos começar com essa expressão aqui, mundo, né, que o Cordeiro de Deus tira os pecados do mundo. Aqui é cosmos, ó, que nem vocês podem ver aqui na última palavrinha aqui, ó, cosmos. Cosmos em grego, apesar de ser universal, né, que daí que vem a palavra cosmologia, cosmonauta, né, ou o próprio universo que é chamado de cosmo, na Bíblia ele é apenas um equivalente de Haaretz, ou seja, a terra de Israel, que geralmente é aplicado a Israel e ao mundo conhecido na época, que nem aqui, por exemplo, em Romanos. Paulo usou o mesmo termo, cosmos. Ele disse assim, ó: acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. O planeta inteiro já tinha chegado o cristianismo na época de Paulo? Não. Então isso aqui é basicamente só um equivalente. Então, cosmos, muitas vezes, ele está se referindo à terra de Israel ou às terras da diáspora, onde estavam os judeus. O mesmo autor, por exemplo, João, utilizou várias vezes o termo cosmos no mesmo sentido. Okay, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para quem que Deus mandou seu Filho? Foi para o planeta inteiro? Não, foi para Israel. Então o autor aqui com certeza ele estava usando o equivalente grego para se referir à terra de Israel, cosmo. Ou quando Jesus fala aqui, ó: o meu reino não é deste mundo. Por que Jesus está falando aqui que o reino dele não é deste mundo? Porque ele não foi aceito, ele não reinou em Israel. Então ele está dizendo, o meu reino vai ser dos gentios, das pessoas que estão fora de Israel. Então teria o mesmo sentido. Então, o primeiro ponto: o cordeiro que tira os pecados do mundo pode ser uma referência só à terra de Israel. Tá bom? Aí tira os pecados, né? Tira ali é o terminho grego airó. É esse aqui, ó. Aqui está conjugado, tá? Airó é retirar para fora, remover. Tanto que João também usou o mesmo termo aqui, ó. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando no meio deles, e assim se retirou. Então é algo que você retira, que você remove. É que nem você remover, por exemplo, uma sujeira. Você está retirando, removendo. Então, na ideia do autor, será que ele não tinha essa concepção em mente de que o Messias prometido iria remover os pecados de Israel, retirar, fazer uma limpa, como os reis do passado fizeram? Que nem você vê aqui, por exemplo, o rei Asa, peguei só como exemplo. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os sodomitas e removeu, ó, retirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Então, o rei Asa removeu os pecados. Será que não era essa a ideia do autor, que Jesus ia fazer o mesmo, ia remover os pecados de Israel? Tanto que aqui em Zacarias tem um oráculo, né, apesar de não ser para esse período, mas que dá essa ideia de que às vezes em juízo Deus retira os pecados do povo. Que ele fala assim, ó: diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade, né, o pecado desta terra num só dia, ou seja, num dia de juízo. Aí Deus ia remover todos os pecados de Israel. Então será que retirar os pecados do mundo não seria literalmente removê-los em juízo, como aconteceu com a queda de Jerusalém? Será que não era essa a intenção do autor? O autor aqui de João? Então analise aí e tirem suas conclusões, tá? Eu estou mostrando que só que se a gente for pegar pelos equivalentes, pode ser que tenha sido essa a ideia original do autor. Mas hoje, como a Bíblia as pessoas compram em português, as pessoas podem ter uma ideia de algo universal ou espiritual, que Jesus tira os pecados das pessoas. E eu acho que não é bem isso que o autor estava falando, tá bom? Então tirem aí suas conclusões. Paz a todos.